Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness, e eu acabo de voltar de Austin, do SXSW, o maior festival de inovação e tecnologia do mundo. Não só isso, como de filme e música também. E eu trouxe um questionamento muito forte aqui. O ChatGPT e a inteligência artificial vão dominar o mundo? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Mas antes de começar esse vídeo, eu queria contar para vocês que eu sou um dos palestrantes convidados do NFT New York City. É um dos eventos mais importantes do mundo quando a gente fala em NFT. Ele acontece dias 12, 13 e 14 de abril em Nova York, na Times Square. Então vamos lá, voltando ao SXSW. E 80% dos painéis ligados à tecnologia do festival falaram de inteligência artificial. Diferentes visões, opiniões, insights. A verdade é que a inteligência artificial veio para ficar e vai ser difícil voltar atrás. E por isso eu trouxe aqui alguns insights de coisas que eu vi, assisti e anotei por lá. A gente começa com a Amy Webb, a futurista mais querida do Brasil, já virou uma celebridade aqui, que como de costume lançou seu relatório de tendências do Future Today Institute por lá em um painel, em um keynote session. E ela deixou os seguintes questionamentos e insights. E se a internet estiver realmente se transformando em algo diferente? E a gente não está vendo esses novos padrões. E se no futuro, em vez de você pesquisar na internet, a internet estiver realmente pesquisando você? Os modelos de IA, eles se alimentam de dados. E as Big Techs e empresas que desenvolvem esse tipo de modelo, elas estão se alimentando com os nossos dados desde que a gente pesquisou pela primeira vez em algum buscador da internet. Há uma IA generativa construída apenas para a ciência do clima. Há uma da DeepMind, que faz parte do Google. Isso é conhecido como IA generalista. Essa coisa pode fazer muitas coisas por conta própria. Ele pode reproduzir imagens de legenda do Atari, por exemplo, pode conversar com humanos, pode empilhar blocos, operar braços de robô, entre outras coisas. As IAs mais generalistas são um passo muito importante para alcançar a inteligência geral artificial, que estamos chamando de AGI, Artificial Generalist Intelligence. E agora estamos nesse caminho. Uma grande área de desenvolvimento é algo chamado acelerador de IA. Esses são sistemas de computador especializados projetados para acelerar a IA e machine learning, porque eles aceleram processos, podem fazer toneladas de cálculos muito pesados. E o interessante é que você pode combinar chips diferentes e às vezes há centenas ou até mais nesses sistemas muito maiores para permitir o processamento de grandes redes neurais. Então, apenas para dar uma noção de escala disso aqui, o ChatGPT, até o GPT-3, que agora o 4 já foi lançado, usou mais ou menos cerca de 10 mil GPUs NVIDIA para treinar esse modelo. O GPT-4 foi lançado a semana anterior da gravação desse vídeo e provavelmente já deve ter usado mais do que isso. Em 2030, podemos ter sistemas de IA 1000 vezes mais poderosos do que o que a gente tem hoje. Não é a internet de tudo, é muito mais do que isso. É algo fundamentalmente diferente. E aí os questionamentos que ela trouxe também. Estamos contando com as mesmas empresas que disseram, construímos algo muito perigoso e lançamos de qualquer maneira. E a Amy Webb disse, eu tenho questionamento. Você deve ter algumas perguntas também. Eu também tenho as minhas. Se você tem, deixa aqui nos comentários também. Qualquer jogo de dados é justo agora? Quem decide? Por que somos cobaias humanas de novo? Estamos bem com isso? E o insight-chave de tudo, entramos na era da computação assistiva. E a implicação é que você nunca mais poderá pensar por conta própria. A vida moderna está cheia de ferramentas invisíveis e visíveis, que se tornaram onipresentes e indispensáveis nesse momento em que não podemos viver sem elas. A gente nem pensa mais em algumas coisas como ferramentas. O teu celular, o teu computador, o teu iPad, o teu Apple Watch, o teu AirPod, são ferramentas? São ferramentas. É difícil olhar para trás e ver nossas vidas sem essas ferramentas. Será que isso vai nos emburrecer? Então esses foram alguns dos questionamentos da Amy, num painel super interessante que falou muito de IA também. E aí a gente teve um painel com o Greg Brockman, o cofundador e presidente da OpenAI. Ele teve num keynote com a Laurie Segal. Muito interessante essa menina. Ela é cofundadora da Media. E diferente da Amy Webb, que alertou para os possíveis riscos, o Greg Brockman falou muito sobre como usar a tecnologia de inteligência artificial para o bem da humanidade. Ele disse que a gente deve focar em habilidades de alto nível. E uma frase que resume um pouco do painel como um todo: se você não pode programar uma máquina para resolver um problema, programe-a para aprender como resolver. Uma visão bem diferente do que propôs a Amy Webb ali. Obviamente, porque eles estão trabalhando no modelo que está mais bombando no momento atual.
O Greg Brockman, ele pareceu para mim um gêniozinho da computação, um cara obviamente muito inteligente, mas que ele não tem muita noção do tamanho da coisa que eles estão construindo, apesar de ter destacado muito o lado positivo, que eu também acredito, da inteligência artificial. E no festival, no SXSW, existem os grandes painéis, né, os keynotes, aqueles mais famosos, e alguns painéis mais independentes, uns painéis menores, de mais fácil acesso, e às vezes a gente se surpreende quando entra alguns deles, como eu me surpreendi. Como por exemplo do Josh Klein, da Indigo Metrics, que ele destrinchou o comportamento dos funcionários no espaço de trabalho e trouxe alguns highlights bem interessantes, como esses. As pessoas não querem ser avaliadas por seus colegas de trabalho, mas aceitam facilmente serem avaliadas por uma inteligência artificial. E essa IA coleta informações de toda a força de trabalho para criar o algoritmo e diante disso avalia o colaborador. E o colaborador se sente mais à vontade com esse tipo de análise. E ele entendeu, a equipe dele entendeu tudo isso fazendo a seguinte pergunta: como medimos a integridade? Olha só, achei bem interessante e vale a pena olhar sobre a Indigo Metrics. Um outro tema muito recorrente, muito em alta no festival, foram os psicodélicos. Diversos painéis sobre o assunto. Um deles com o Dr. Jeffrey Becker, cofundador e Chief Scientific Officer da Bexon Biomedical, Sunny Strasbourg, uma psicoterapeuta, e Brandon Good, fundador da Houston. Eles falaram muito sobre como os psicodélicos aliados a realidades imersivas podem ajudar a reabilitar pessoas que sofrem de ansiedade crônica, entre outros casos de doença. E alguns pontos que chamaram a atenção no debate deles ali sobre os psicodélicos. Como escalar os psicodélicos e como escalar a felicidade. O questionamento do porquê a sociedade quer se livrar do sofrimento. O sofrimento é difícil, isso me questionou um pouco ali. A gente precisa do sofrimento para viver. E outra coisa que eles falaram é que acabamos distraídos pela tecnologia. É muito fácil hoje a gente se perder no meio de tanta coisa, de tanta informação e de tanta tecnologia. E que os psicodélicos devem ser usados como uma ferramenta para tratar a ansiedade, não como uma meta final, como uma fuga. A Sunny Strasbourg trouxe uma coisa muito interessante sobre a IA. Ela disse assim: estamos usando as máquinas para entender algo que nós mesmos criamos, para entender a nós mesmos. Olha só, uma reflexão interessante. Em 2018, eu me lembro que eu fui no SXSW também, e o Dave Asper já comentava sobre o uso dos psicodélicos em doses homeopáticas para aumentar o poder da mente humana. E parece que esse assunto tem se tornado cada vez mais popular, pelo que eu vi lá no SX. E aí, fugindo um pouquinho de IA, mas ainda falando disso, teve um painel do Douglas Rushkoff, um painel bem paradoxal, onde ele criticou os bilionários atuais das Big Techs de uma forma até cômica. Depois de se exaltar sobre questões como a internet e os dados vão seguindo, Big Data, sem encontrar um ponto final, diante de tanto capitalismo digital desenfreado, como ele mesmo colocou, ele tem 4 fórmulas para remodelar a sociedade. Vamos ver o que vocês acham delas. Desnaturalizar o poder, acionar as agências transformadoras, ou seja, aquelas agências que promovem algum tipo de transformação no mundo. Ressocializar as pessoas, ele acha que as pessoas não estão mais socializando como antes. Cultivar o temor, cultivar um pouco daquele temor que o ser humano tinha antigamente. E eu confesso ali que foi bem paradoxal para mim, teve momentos que eu fiquei até meio bravo e teve momentos que eu achei demais, assim, super interessante. E foi isso que realmente me chamou a atenção desse painel. E aí, voltando mais para a IA, um painel do Joe Maeda, o vice-presidente de design da Microsoft, que comentou também que tinha um computador na sua escola na 7ª série muito similar à história do Bill Gates. Talvez por isso que ele seja o vice-presidente da Microsoft hoje. Que é a Microsoft, inclusive, que está dando passos grandes aí com relação à IA. E ele trouxe diversas referências interessantes para falar sobre design, inteligência artificial, montando um panorama histórico bem legal. E algumas referências que ele falou eu vou deixar aqui. O livro Nectarine, de Paul Rand, que foi seu professor na universidade. Algumas de suas obras usando aparelhos defasados tecnológicos como computadores e outras coisas. E o seu livro How to Speak Machine. E também falou do curta stop motion Hidari, que utilizou IA também. Vou deixar os links na descrição do vídeo. E finalizou com uma visão que eu sou a favor. Que se a gente for pelo viés positivo, que a IA vai disruptar as coisas que a gente não gosta de fazer. Coisas que não trazem felicidade. Pra gente ter mais tempo para as coisas que trazem felicidade. Eu advogo muito por essa causa e acredito muito nela. No festival também tem uma área de exposição, onde vários cases são expostos lá. Eu passei por essa área ali da Expo e eu vi um protótipo de um carro voador. Exatamente. Ele funciona mais ou menos parecido com um drone e é feito para distâncias curtas, ou seja, para transitar ali pela cidade. Muito interessante. Também vi um robô que serve café e um abraço digital, onde você põe um colete, uma luva, abraça um manequim e sente como se você estivesse sendo abraçado de verdade. Olha só. E o Jerome Pezzenti, ex-vice-presidente do segmento de IA da Meta, foi entrevistado também no painel por Vasco Pedro, cofundador
criador e CEO da Unbabel. E um papo que eu achei um pouco estranho. Painel desses alternativos que eu falei, que normalmente são legais, com pouca gente, mas esse foi bem estranho. O Vasco questionou ele sobre passar muito tempo em espaços imersivos, toda aquela coisa da Horizon Worlds, da meta que o Zuckerberg vinha pregando, e a resposta dele, eu diria, foi até mirim. As pessoas se preocupavam quando as crianças ficavam muito tempo em frente à TV, agora tá todo mundo aí. Mas será que tá todo mundo bem? Será que tá tudo ok? Mais uma vez, o Vasco trouxe essa questão das realidades imersivas poderem ajudar as pessoas com dificuldade de mobilidade ou doenças degenerativas, e o tal do Jerome não construiu muito em cima disso. E ainda deixou claro que empresas como a Meta têm por objetivo que as pessoas usem seus aplicativos cada vez mais, levando até algum tipo de vício. Bom, mas isso a gente já sabia, né, gente? E ficou a pergunta, o que a gente vai fazer no metaverso? Estudar, aprender, ter experiência ou apenas nos divertir infinitamente? E quais os riscos isso traz para a humanidade? No festival também tem uma área que é a XR Experience, é uma track onde você tem experiências de realidade virtual misturada muito interessantes. E ali eu dei de cara com o metaverso da Shiba Inu, uma prévia do metaverso meme, que ainda não foi lançado, mas eu não entrei. Eu entrei em uma experiência chamada The Look Fresh Memories, onde você coloca um óculos de realidade virtual e você pode ver através dessa realidade diversos locais afetados pela guerra da Ucrânia em ruínas e os sobreviventes desses locais, com as pessoas olho no olho com você. E elas têm um olhar tão intenso, tão forte, que é difícil não se emocionar. Foi uma das experiências mais tocantes que eu tive nesse dia ali. Depois disso, eu fui para minha sessão tietagem e fui ver o painel da Tilda Swinton, atriz maravilhosa que eu sou muito fã. Eu falei muito sobre o cinema ser um evento, aquela coisa que tinha antigamente, as pessoas irem ao cinema, para as pessoas pensarem de forma coletiva, que também se fala muito no mundo cripto, Web3, e fazer com que o processo seja parte dos nossos sonhos. Que a gente não tenha necessidade de se identificar com uma única coisa, a gente pode ser livre. E vou deixar aqui o vídeo dela respondendo a minha pergunta sobre o filme Last and First Man. What can I say about it? It's a little, sorry Luciano, I'm not really digging deep for you. It's a beautiful thing and I hope you feel the same. But it's a trip, and it's a trip that we're probably all taking one way or another at the moment, thinking about what might be left behind in 100 to 500 years. Que ela é a narradora do filme, ela não aparece, mas é um filme diferente de tudo que você já viu até hoje. É um filme realmente meditativo, difícil de ver, mas que traz uma reflexão muito interessante para o futuro também. Também assisti o painel da Sandy Carter, CEO das Unstoppable Domains. Ela mostrou muitos cases ali dos supostos metaversos, muito comercial até, e falou muito sobre identidade digital. A Unstoppable é uma empresa de identidade digital na Web3. E ela diz que a identidade digital é um direito humano. Não foi tão profundo quanto eu esperava, mas o que eu tirei de interessante foi que as experiências são a última forma de vantagem competitiva em algo. E isso faz total sentido no mundo que a gente vive hoje. E também que a gente deve usar as inteligências artificiais como parceiras. Todo mundo falou isso por lá, né? Obviamente. Mas uma coisa que eu achei legal que ela falou pra gente usar sobre os metaversos, pra gente usar o Playstorm. Diferente do Brainstorm, pra gente usar o Playstorm. Então pra gente entrar, ter experiência, brincar, conhecer as plataformas. Isso sim, achei que foi um conselho interessante. E aí, voltando pra XR Experiences, a feira de realidades virtuais e imersivas, eu tive mais uma experiência de VR, chamada Lu, onde você coloca os headsets novamente e você consegue vivenciar um pouco do mundo com a sensibilidade de uma criança autista. Isso também foi uma experiência muito impactante e me pegou. A gente conseguir ter um pouco da visão que uma criança autista tem é realmente muito interessante. Vale a pena conhecer essa iniciativa e divulgar ela. E aí, mais um painel de IA com Rahul Roy Chowdhury, Global Head of Product da Grammarly, sobre IA. Começou bem no estilo do Spider-Man aí, dizendo: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele disse que tem trabalhado para a IA nos ajudar na tomada de decisões e falou que as pessoas estão assustadas e com medo. Tá, então devemos desligar tudo porque é perigoso? Perigo sim, é real, mas só ter esperança não é uma estratégia. Ele deixou claro que nós decidimos o futuro que queremos construir. A IA vem para elevar o nosso potencial, gerando a inteligência aumentada, e nós temos o controle e podemos tomar decisões de como construir e como escalar, que é para que essas decisões sejam éticas e sábias. Ele falou com muita serenidade e sobriedade e eu gostei. E foi aí, chegou um dos momentos mais mind-blowing do festival. Eu assisti um painel chamado Encore, A Brief Story of the Future, uma pequena história do futuro, com Mike Bechtel,
Chief Futurist da Deloitte. Ele começou mostrando uma IA que pode escanear uma pilha de Legos e mostrar todas as possibilidades de construção de brinquedos com o que há ali. Útil, né? Aí ele falou muito sobre automação cognitiva e depois chegou ao blockchain com a seguinte frase, se referindo à descentralização. Achei demais essa frase, gente, sobre blockchain. Nenhum de nós é tão confiável como todos nós. E ele explicou a Web3 também de um modo muito interessante, uma forma diferente da que eu venho explicando por aí. A Web 1 estava programada para divulgarmos o que pensamos de nós mesmos. Por exemplo, aquele sobre nós das empresas, dos sites das empresas. O Web 2 era sobre o que as pessoas falam sobre você. Por exemplo, quantas curtidas, compartilhamentos, quantos views, engajamento nas redes sociais, que a gente ainda vive hoje. E o Web 3, a certificação real, o que funciona e o que move, proveniência e confiabilidade. Excelente. O que você acha aí da Web 1, Web 2, Web 3? Comenta aí também. Eu não consigo traduzir o tanto de conteúdo desse painel porque foi realmente muito intenso. Ainda estou processando ele até agora. Mas ele deixou 3 pontos principais. Primeiro, a progressão tecnológica emergente não é aleatória. Ela segue trajetórias específicas. Segundo, os nomes são fungíveis. As ideias, nem tanto. Terceiro, o futuro ainda está chegando. Ainda não chegamos nele e nunca chegaremos. Estamos aqui para fazer a nossa parte, no nosso tempo, para tornar as coisas melhores. E fechou com 3 palavras: simplicidade, inteligência e abundância. Também finalizou falando sobre a computação quântica e o quanto isso vai impactar em praticamente tudo. E ele resumiu a computação quântica de uma forma incrível. Computadores tradicionais usam matemática, computadores quânticos usam física. E de lição final ele deixou: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Um outro painel muito interessante foi com Worley, da Strange Work, chamava assim, Quanto AI. Por que o seu futuro depende da computação quântica e da inteligência artificial? Eu confesso que quando a gente fala desses 2 temas, projeções para o futuro inimagináveis, ele colocou vários pontos e exemplificou que a gente vai chegar em uma Quantum Super Intelligence, uma super inteligência quântica. A computação quântica aliada à inteligência artificial, que está se movendo mais rápido do que a gente pode acompanhar, vai melhorar a nossa tomada de decisão nas coisas e a primeira coisa que será, ou já está sendo, é a educação. É claro que teremos impactos sociais negativos, isso é inevitável, mas teremos também a possibilidade de ampliar a igualdade de renda, mas isso pode demorar algum tempo, pois sim, as pessoas vão ter acesso à computação quântica e outras não. A perda de empregos, ela será real, mas será limitada. Isso não deve acontecer em massa. Disrupção econômica, outro tema que ele colocou, eu não preciso nem esmiuçar aqui, né? Basta a gente acompanhar o que está acontecendo no mundo cripto, os bancos que têm quebrado, Silicon Valley Bank, Signature, Credit Suisse agora com problemas. Basta a gente acompanhar tudo que está acontecendo no panorama geral para entender o caminho que a gente está traçando economicamente. Mas a gente precisa de algum controle e muita responsabilidade, o que deve, teoricamente, gerar uma melhor administração dos bancos e das finanças. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é preparar as crianças, focar para que o aprendizado delas e o viés seja sempre positivo e humanizado. Assim a gente pode garantir a construção de algo interessante no futuro. O mais interessante foi que no final da apresentação dele, ele revelou que toda a apresentação foi construída com o ChatGPT. Ele obviamente deu os inputs e fez os prompts ali, pediu alterações, refez, mas isso todo mundo ficou estupefato. A apresentação estava muito boa. Isso é a prova real do momento que a gente está vivendo e vale a pena acompanhar o trabalho dele. Inclusive ele, no painel distribuiu esse folheto aqui, ó, In Strange We Trust. Show the Cat, tem várias invenções, várias coisas aqui absurdas sobre quanto AI. Vale a pena muito dar uma olhada na Strange Works. Bom, no último dia teve um painel com o New Order, fechou lá, eu não consegui ir. E apesar de estar nos meus planos, eu acabei pulando esse painel para almoçar com alguns amigos no Terry Black's, um dos restaurantes mais famosos lá de Austin, de carne. Por mais que o almoço não estava na programação oficial, esse almoço foi muito interessante. A gente fala muito de tecnologia, mas a troca de experiências humanas ali não tem preço. A gente falou do passado, falou de amigos em comum, falou muito sobre Web3, sobre metaverso, de IA, de tudo que a gente estava vendo por ali. E eu deixei eles com a minha visão do metaverso, aberto, interoperável, baseado na internet das coisas, que eu sempre falo, realidade misturada, isso aliado aí à computação quântica, tudo isso pode ser uma coisa interessante. Saindo dali, eu fui pro painel da Brittany Kaiser, a cofundadora da Own Your Data Foundation, e que também tem uma empresa de mineração de Bitcoin, e ela levantou pontos muito importantes sobre os nossos dados e a nossa privacidade.
privacidade. Quando ela fez a pergunta: quem lê os termos e condições que assina dos apps e sites que frequenta? 4 pessoas levantaram a mão, de sei lá, 500 que tinham na sala. Provavelmente deveriam ser advogados. A verdade é que a gente não tem controle das nossas vidas digitais. Quando a gente assina esses termos, e eu normalmente assino muito sem ler também, normalmente a gente dá liberdade para essas plataformas acessarem quase tudo: câmera, mix, localizações, etc. E o pior é que a gente não ganha nada com os dados que a gente compartilha com essas empresas multitrilionárias. Algumas informações que colocamos em buscadores da internet, logo no início, como por exemplo o KD, não sei quem vai se lembrar aí do KD, ou o Google no início, estão gravadas ali para sempre. E a gente não tem nenhum controle sobre isso. A Web3 vem para disruptar um pouco isso, vamos ver como isso vai seguir. E eu tenho uma mania também de sempre comprar algum livro quando eu viajo para fora do país. Eu ia comprar, o SXSW tem uma bookstore oficial, uma livraria oficial, e eu ia comprar o da Amy Webb, que inclusive está na minha lista, versão assinada e tudo mais. Mas aí eu estava na bookstore do Convention Center, praticamente vazia, no último dia, e eu me deparei com esse livro aqui, ó, The Threshold: Leading in the Age of AI, de Nick Shattrath. Eu achei interessante demais. Nas primeiras páginas, ele fala sobre John McCarthy, que definiu a IA como a ciência e engenharia de criar máquinas inteligentes. E deixa essa questão: enquanto os tecnólogos começam com a questão o que podemos automar, os eticistas começam com deveríamos automar isso. Ele fala muito da liderança, ele fala de stillness, da gente ter um momento parado, sem fazer nada, desconectado da tecnologia, coisa que eu sempre falo também, e muitas coisas interessantes. Essa frase já me pegou desde o início, nas primeiras páginas, e ele escreve também baseado em 4 caminhos, que é cultivar a quietude, isso que eu estava falando de stillness, pensar de forma independente, ou seja, não seguir as massas, incorporar a inteligência, se engajar com o conteúdo e amadurecer a consciência, ou seja, evoluir como ser humano. E o que eu posso resumir de forma inconsciente de tudo que eu li, que foi só 1/3 do livro, é que nós temos poder sobre as IAs. Resta saber até quando. E eu termino com uma frase que abre o primeiro capítulo do livro: os avanços mais emocionantes do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por causa de um conceito em expansão que significa ser humano. De John Naisbitt. Obrigado, até a próxima.